Nesse vídeo eu vou te mostrar as únicas 3 formas que você precisa saber para operar rompimento de forma eficiente no day trade. O vídeo acabou ficando um pouquinho longo porque eu acabo mostrando detalhes, cara, que você só vê em curso pago. Eu tenho certeza que cada minuto que você gastar assistindo esse vídeo vai valer muito a pena para o seu aprendizado. E se você quiser se aperfeiçoar ainda mais nesse tipo de setup, te convido a participar todos os dias às 8h50 da manhã da minha live gratuita aqui no YouTube. É só você se inscrever no meu canal para receber as notificações. E sem enrolação, bora pro vídeo. Então vamos lá, pessoal. 3 formas de operar rompimento, mais um setup bônus aí para vocês. Fica até o final, porque esse setup bônus vocês vão ver só no finalzinho desse vídeo, hein? Segura a ansiedade aí. Inclusive, é um dos setups que eu mais gosto e que tem uma taxa de acerto muito alta. Esse setup bônus é um setup que eu uso praticamente todos os dias e ele é o responsável por me dar boa parte do lucro aí que eu faço no mercado. Beleza? Mas vamos focar aqui, por enquanto, no rompimento. Beleza, pessoal? Vamos lá. O rompimento. Quais são os critérios para operar um rompimento? Primeiramente, a gente tem que ter um mercado em tendência. Nós temos 3 tendências no mercado, que é o quê? É a tendência de alta, na qual vai ser permitido a gente fazer as operações de rompimento. Nós temos também a tendência de baixa, que obviamente também vai ser permitida fazer as operações de rompimento. E nós temos também no mercado aquela tendência lateral, que nada mais é do que aquela consolidação. E na situação de mercado lateral, esquece o rompimento. Nós vamos aguardar romper para aí sim pegar as operações de continuidade que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, beleza? De forma bem resumida, eu quero mostrar para você o que é uma tendência. De forma resumida, pessoal, tendência é tudo aquilo que tende a continuar acontecendo. Então, se a gente tem uma tendência de alta, significa que o preço tende a continuar subindo. Se a gente tem uma tendência de baixa, significa que o preço tende a continuar caindo. Toda tendência de alta é definida pela formação de topos e fundos ascendentes, e a tendência de baixa é definida pela formação de topos e fundos descendentes. Então fica muito visível no gráfico. Quando o preço está subindo, é possível a gente traçar uma linha de tendência de alta, e quando o preço está caindo, é possível a gente traçar uma linha de tendência de baixa. Ou seja, quando o preço está subindo, a gente tem formação de fundos mais altos que o anterior, além da formação de topos mais altos que os anteriores. E quando o preço está caindo, a gente tem a formação de fundos mais baixos que o anterior e de topos mais baixo que o anterior. E o que é um mercado lateral? O mercado lateral é a formação de topos e fundos de forma irregular. É quando a gente tem isso aqui, ó, o preço sobe, ele desce, ele sobe, ele perde fundo, ele rompe máxima, ele para no meio do caminho. Você não tem uma tendência definida, mas ele também é uma tendência do quê? Uma tendência lateral, uma tendência do preço não ficar longe de um ponto médio, né? E aqui nesse vídeo a gente vai focar mais nas tendências de alta e nas tendências de baixa. A tendência lateral é uma situação muito específica que a gente só vai operar lá naquela estratégia bônus que eu vou mostrar para vocês, beleza? Então, pessoal, definido. A gente vai operar rompimento quando? Quando a gente tiver tendência de alta ou de baixa. Se a tendência for lateral, esquece operar rompimento, beleza? Depois, pessoal, segundo critério para a gente poder operar o rompimento é que ela seja visível nos tempos gráficos maiores. Se for um rompimento muito curto, não é que você não pode fazer, mas é um rompimento que tende a andar um pouco menos do que um rompimento num tempo gráfico maior. Então a gente vai focar aqui mesmo nos rompimentos maiores, aí no rompimento de 5 minutos ou de gráfico de 15 minutos. Os rompimentos muito grandes, como de gráfico diário ou de gráfico de 60, gráfico semanal, a gente vai deixar quieto por enquanto. Nós vamos trabalhar aí com tempos gráficos mais ali do intraday, focado nos 5 minutos, 15 minutos. Porém, obviamente, o nosso sinal de entrada vai estar lá no gráfico de 2 minutos. Fica tranquilo que eu vou mostrar isso para vocês logo adiante. O terceiro critério para a gente poder operar um rompimento é que ele tenha alvo para se deslocar. O que significa o preço ter alvo para se deslocar? Significa não ter nada no meio do caminho. Significa ele não ter nada na frente para atrapalhar. Ou seja, se a gente for operar um rompimento, é interessante que não tenha nenhuma média longa na frente, por exemplo, uma média de 200 para atrapalhar o nosso trade, que não tenha o ajuste do dia, que não tenha uma VWAP, que não tenha, enfim, algum ponto que seja muito importante e de briga onde pode ocorrer uma defesa. Então, o ideal para se operar rompimentos é que não haja obstáculos para o preço de se deslocar. Então, isso que significa ter alvo. Ter alvo nada mais é do que ter espaço livre para o preço se deslocar. E o quarto critério, pessoal, para a gente poder operar o rompimento é que a gente tenha um volume maior que a média. Se ele não for maior que a média, que pelo menos seja um volume crescente, seja um volume ascendente, tanto com o preço caindo ou com o preço subindo, porque isso vai demonstrar que a intenção do mercado realmente é naquela direção. Então vamos lá, 4 critérios para a gente poder operar o rompimento. É que ele tenha tendência de alta ou de baixa, seja visível em tempos gráficos maiores, tenha alvo para se deslocar, espaço livre na sua frente e que o volume seja maior do que a média, beleza?
E quais são os setups mais confiáveis e que eu utilizo para operar rompimento? O primeiro setup é o setup de pré-rompimento. Vamos aqui para o gráfico que eu quero mostrar para vocês. Pessoal, aqui a gente falou bastante sobre os critérios para se operar um rompimento. Porém, antes de falar sobre o setup de pré-rompimento, eu quero falar com vocês sobre quando não operar o rompimento, beleza? O rompimento, pessoal, a gente não vai operar quando ele vier direto, ou seja, o preço fez uma perna ascendente, fez uma perna de correção e ele vem para romper, a gente não vai operar esse mercado, tá? Isso, de forma resumida, seria mais ou menos assim. Vamos desenhar aqui os candles. Seria assim, ó, o mercado vem, sobe, né? Candles verdes, beleza? Ascendentes, vem subindo, beleza? Aí ele vem e faz a correção, tá? Vem fazendo a correção. E aí, pessoal, quando ele sobe, ele vem e sobe assim, ó. Bum, de uma vez. Esse tipo de rompimento a gente não vai pegar. Por quê? Esse tipo de rompimento tende a falhar muito. Tá? Para isso que a gente encaixa o setup de pré-rompimento, que aí sim é um setup que tem uma assertividade muito maior do que quando o preço vem assim, ó, direto, tá? Direto é ruim, pessoal. Por quê? Ele te deixa um stop longo e um alvo que muitas vezes não é muito longo. O alvo é o alvo dessa primeira perna, né? A gente tem uma perna desse tamanho e o alvo seria a réplica dessa perna aí. Agora, quando a gente pega o setup de pré-rompimento, a gente tem um stop curto e continua com o mesmo alvo longo, por isso que ele é tão interessante. Vamos entender aqui como é que funciona esse setup de pré-rompimento, tá? O setup de pré-rompimento vai ser isso aqui, pessoal. O preço ele vai fazer uma perna ascendente, vai vir e fazer uma perna de correção e antes de romper, ele tem que pelo menos parar uma vela, tá? Parar uma vela e fazer um micro pullback antes de fazer o rompimento. Operando dessa maneira, pessoal, a gente aumenta muito a assertividade, porque o preço já foi lá, ele já testou uma vez, testou, não rompeu. Quando ele volta e ele para pelo menos uma vela ou duas velas que seja e faz esse micro pullback antes de romper, a gente aumenta muito a nossa assertividade. E agora, pessoal, a gente vai ter o que? O stop aqui, tá? Para um mesmo alvo, que agora é desse tamanho. Se o alvo aqui era essa amplitude, agora a gente tem a mesma amplitude para cima, porém com o stop do tempo gráfico menor, o stop aqui do pullback pequeno. Então a gente aumenta a nossa relação de risco-retorno. A gente tem um retorno que é desse tamanho, que é a mesma amplitude da primeira perna, porém com um stop aqui muito curto, tá? O stop agora vai ser isso aqui só, ó. A gente vai ter isso aqui de stop para isso aqui de alvo. E agora vamos mostrar na tela como é que funciona esse setup de pré-rompimento na prática aqui no gráfico. Vamos lá. Pessoal, eu tô com o gráfico aqui na tela de um dia muito recente, dia 23 de agosto. Eu gravo esse vídeo no dia 30 de agosto. Olha só que coisa interessante que nós tínhamos aqui, tá? A gente tinha aqui o preço em tendência de alta, fazendo topos e fundos ascendentes, ó. Dá uma olhada. Depois o preço aqui começou a subir. O que é que ele faz? Ele chega próximo de romper e não rompe. Ele falha na primeira vez, na primeira tentativa ele falha. O que o preço faz? Ele vem e corrige aqui duas velas. Depois ele vem e estoura para cima. Então, quando a gente tem esse tipo de situação onde o preço falha de primeira, volta e para uma ou duas velas que seja, enfim, o importante aqui é você entender o pullback antes de romper, beleza? Você tem esse tamanho de stop, tá? Para essa amplitude aqui, pessoal, de alvo, ó, mais ou menos isso aqui, ó, essa amplitude aqui, ó, da primeira perna, você vai ter aqui para cima de alvo, tá? Essa perna aqui do tamanho dessa. Então, você consegue ter o quê? Um stop muito pequeno agora, porque seu stop está aqui embaixo, e o alvo é toda essa amplitude aqui para cima, beleza? Se você opera o rompimento direto, onde é que está teu stop? Teu stop tem que estar aqui, ó. A relação de risco-retorno fica invertida. Além do que, no índice futuro, a maior parte dos rompimentos falham. Você operando dessa maneira, você consegue inverter a coisa. Você tem um alvo muito grande para um stop muito curto. Por isso que eu adoro esse tipo de setup. Esse é o setup de pré-rompimento. Vamos ver aqui mais um exemplo na tela. Esse aqui, pessoal, é do dia 24, é no dia seguinte. Então nota que isso é algo corriqueiro. Cara, isso acontece praticamente todos os dias. O que é que a gente tinha aqui, pessoal? Olha só. A gente tinha o preço se movimentando, fazendo o quê? Tendência de alta. A gente tem topos e fundos ascendentes? Tem. Então estamos habilitados, o preço está em tendência. A gente tinha aqui uma zona a ser rompida. O que é que o preço faz quando ele chega aqui? Ele chega próximo de romper, ele falha para uma vela, ele volta a testar o fundo, aí ele vem com tudo. Aí ele vem com força, tá? E rompe o preço. E agora, o que é que a gente tem aqui? A gente tem um stop que é desse tamanho e um alvo que é toda essa amplitude aqui
projetada aonde? Para cima. Projetado para cima. A gente tem um alvo desse tamanho, projetado aqui para cima, porém um stop muito curto, o que permite que a nossa relação de risco-ganho seja sempre positiva e ainda por cima com uma alta taxa de acerto. Agora você imagina o cara que chegou aqui e quis operar isso aqui, ó, pegou aqui no rompimento, olha só, ele rompeu aqui, cara, por um tique e voltou, o cara já passou calor, entendeu? Então, eu como um scalper nato, eu não quero ficar passando calor no mercado, eu quero entrar e quero que o preço se desloque. Então, não me custa deixar ele testar a primeira vez, dar aquela falhada e eu pegar ele depois voltando e aí sim pegar bastante pontos aí no mercado, tá? Os meus alvos normalmente não costumam ser muito longos, mas se você gosta um pouco de aumentar essa sua relação de risco-retorno e você verifica que você tem uma amplitude muito longa e que esse preço pode vir replicar essa mesma pernada para cima, não tem por que você não pegar. O importante é você entrar, colocar o stop no lugar certo, faz a entrada, stop no lugar certo e aí vai fazendo as suas parciais no meio do caminho, conforme você achar melhor, beleza? Então, pessoal, quando a gente opera o setup de pré-rompimento, a gente aguarda o primeiro teste, a gente não fica à mercê do mercado, porque o índice futuro ele faz muita sacanagem, não é um mercado para amadores. O preço ele vai, normalmente, primeiro ele testa uma vez, volta e aí sim ele vai romper. Pode acontecer do preço ir direto e você ficar de fora? Pode acontecer, mas para isso que a gente vai ver mais outros 2 setups e depois o setup bônus que vai te colocar dentro do jogo, vai te colocar dentro aí do mercado quando o mercado for direto. Se ele for direto, não tem problema, deixa ele ir, beleza? Por quê? Se ele for direto, ele não fizer esse pullback de pré-rompimento, a gente vai pegar ele depois do rompimento e é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Então, o que a gente tinha, pessoal? Quais são os rompimentos confiáveis? O de pré-rompimento, beleza. Agora, se o preço rompeu direto, cara, não entrei no setup, teoricamente ficou fora do trade. Mas para isso que eu desenvolvi mais 2 estratégias que vai te colocar dentro do mercado caso o preço vaza direto o rompimento, tá? Que são uns setups de continuidade, são setups que eu sempre espero pós-rompimento. O primeiro setup pós-rompimento é o pullback na cabeça do pivô, vamos ver isso aqui no gráfico. Então quem não se sentiu confortável em pegar o preço aqui fazendo o primeiro pullback, fica tranquilo, você vai conseguir entrar no trade na maioria das vezes, não é sempre que vai acontecer, mas na maioria das vezes o preço vai fazer isso aqui que eu vou te mostrar agora. Olha só, o que é que a gente observa aqui, pessoal? O preço, o que ele fez? Ele estava em tendência de alta, beleza, tô habilitado, tá? Aí ele vem, ele faz esse pullback de pré-rompimento. Você ficou receoso, putz, cara, acho que vai falhar, não vou entrar. Aí o preço, bum, vem e rompe forte. Volume ascendente, lembra sempre de olhar o volume, tá, pessoal? Volume ascendente. E o que o preço faz? Olha só, ele para, pessoal, exatamente aqui, ó, na cabeça do pivô. E como é que eu faço uma entrada nesse trade? O preço veio, rompeu. Ou você vai apregoar uma ordem aqui, ó, na cabeça do pivô e vai aguardar o preço vir. Depois que ele rompeu, vai aguardar ele subir, vai aguardar ele descer, pegar a sua ordem para depois voltar a subir. E aí, pode acontecer uma coisa. Pode acontecer de você ficar de fora do trade. Porque às vezes o mercado tá tão forte que ele não corrige certinho na cabeça do pivô. Tá vendo aqui, ó? A cabeça do pivô é isso aqui, tá, pessoal? Para ficar bem claro, tá? A cabeça do pivô é isso aqui, ó. É esse patamar de preço aqui. Tá vendo? Essa linha branca que está aqui, ó. Essa aqui é a cabeça do pivô. Tá vendo que o preço, ele não tocou na linha? Ou seja, se você tivesse apregoado uma ordem aqui, você não iria ser pego, tá? E aí que vem o próximo setup. Mas antes, eu quero dar mais um exemplo de pullback na cabeça do pivô. Depois eu volto aqui para falar como você teria pego esse trade caso você não tivesse conseguido entrar na cabeça do pivô. Vamos lá. E pessoal, se você tá gostando do vídeo aí, tá gostando dessa estratégia de rompimento, cara, já deixa seu like. Esse vídeo aqui deu bastante trabalho para fazer, para entregar um conteúdo massa aí para vocês. Então, se puder, contribuir com o seu like e vamos voltar aqui para a tela. Aqui, pessoal, a gente tem uma situação um pouquinho diferente. O que a gente tem que entender é o seguinte: o mercado não é perfeito. Então, nem sempre ele vai fazer aquele padrãozinho bonitinho assim, igual no livro, entendeu? Aqui a gente procura os melhores exemplos. Mas agora eu quero te mostrar aqui um exemplo que não é tão bom assim. Não foi aquele pullback ali na cabeça do pivô em uma ou duas velas, mas sim foi o pullback um pouquinho mais longo. Então o que eu quero que você entenda é o seguinte: o conceito é o mesmo. O mercado não é perfeito e ele vai te apresentar esses setups das mais variáveis formas. Mas o que eu quero que você entenda é o quê? É o ponto de atuação. O ponto de atuação é na cabeça do pivô. Ponto. Como ele vai fazer isso? Se vai ser em uma vela, se vai ser em duas, se vai ser em três, ou se vai ser em várias, aí é outra questão. Se ele fizer esse pullback de uma forma mais rápida, mostra mais força. Ele vem, ele faz aquele pullback rápido e bum, já volta a cair. É mais forte.
Se ele vaza reto, ainda é possível você pegar esse pullback. E eu vou te mostrar aqui agora um exemplo. Aqui nesse dia, no dia 22 de agosto, um dia antes, aquele exemplo foi do dia 23, o que que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos o quê? O mercado fazendo aqui, ó, topos e fundos descendentes. Então, o mercado ele estava caindo, a tendência era de baixa. O preço veio, ele rompeu, ó, tá vendo? Ele rompeu aqui. Aonde é que é a cabeça do pivô, pessoal? A cabeça do pivô é aqui, ó. Ó. Exatamente aqui, ó, nessa linha, tá? Na verdade, a cabeça do pivô mesmo, ela é aqui, né? Essa aqui é a cabeça do pivô. Ele retornou no mesmo patamar de preço. Então, nota que nesse exemplo, o preço ele demorou para chegar até aqui, tá? E quando chegou, ele falhou forte. E aí, pessoal, quem perdeu o rompimento, tá vendo que ele rompeu reto aqui, ó? Nesse tipo a gente não pega. A gente vai pegar o quê? O pullback na cabeça do pivô. Ele não deu o pré-rompimento para poder entrar antes. Beleza, deixa passar, não tem problema. Aguarda o primeiro pullback na cabeça do pivô, que é nessa linha aqui, pós-rompimento. Ele retorna no mesmo patamar de preço. E aí ele deixou o que aqui pra gente, ó? Olha só. Ele deixou, pessoal, um candlezinho bem bonito, né? Olha só. Aqui você poderia ter atuado de duas formas. Lembra que o mercado não é perfeito. Cada dia ele vai te apresentar isso aqui das mais variadas formas, beleza? É isso que você tem que entender. Se você entra aqui no mercado com uma ordem limite, nesse patamar de preço aqui, o seu stop, tá? Ele tá muito longo. Ele tá aqui, ó. Agora ele tá aqui, tá? Se ele tivesse feito, aqui ele até fez um pullbackzinho, ó, mas foi muito raso, ó. Se o cara não pegou, ó, tá vendo? Ele desceu, ele subiu, ele retestou. Se você entende que isso aqui é um pullback na cabeça do pivô de continuação, o seu stop tá aqui. Agora, se você pega essa movimentação maior, o seu stop, infelizmente, vai ter que estar aqui. E é um stop longo. Como é que a gente faz para minimizar o tamanho desse stop? A gente aguarda o preço parar aqui, deixar uma vela de rejeição nesse ponto, que foi o que aconteceu. E aí a gente tem um ponto definido de entrada, tem um ponto definido de stop, tá? E o alvo, uma ou duas vezes essa amplitude aqui, tá? Essa amplitude aqui para baixo. E ele paga lindamente, tá? Você operando dessa maneira, pessoal, você evita ficar entrando em rompimento falso, tá? Você entra no que é o filé do mercado, naquele ponto onde você já sabe que ele rompeu e que os players que venderam vão ter interesse de vender novamente, e você minimiza os seus riscos. Então, uma das maneiras que eu gosto de fazer quando o preço ele volta aqui depois de um longo período, modo de dizer, porque foram apenas alguns minutos aqui, uns 15 minutos mais ou menos, é aguardar o preço realmente rejeitar aqui. Ele me mostrar que não, cara, é para baixo. Aqui teve interesse vendedor. Ele deixou uma vela negra, tá? Uma vela negra com pavio em cima, pavio superior. Então ele me deixa um ponto certo de entrada e um ponto certo de stop e um alvo muito bem definido. O que eu gosto de fazer nesse tipo de ocasião é, se eu não for levar até o alvo por algum motivo, tá? O que eu faço? Eu gosto de fazer uma parcial antes do rompimento e aí eu zero logo após o rompimento, tá? É assim que eu gosto de trabalhar esse setup de pullback na cabeça do pivô. Quando ele é esse setup aqui mais curto, que também é um setup na cabeça do pivô, aí o meu alvo tem que ser o tamanho do meu stop, pelo menos uma vez, tá? Que o meu stop está em cima dessa vela, então vou buscar ele aqui uma vez para baixo. Beleza, pessoal? Entendido como é que é o setup na cabeça do pivô? Agora a gente vai ver o setup de continuidade propriamente dito, tá? Porque todos esses setups são de continuidade, mas esse aqui eu chamo ele realmente de continuidade. Bora para a tela para te exemplificar de forma mais prática. Vamos lá. Antes de mostrar no gráfico, eu quero exemplificar aqui desenhando para ficar mais bem entendido, tá, pessoal? Olha só, vamos supor, o preço, ele veio, fez uma perna de tendência, uma perna de correção, aí ele rompeu, tá? Rompeu. Você, que é um cara esperto, já estava o quê? Aguardando o preço retornar aqui na cabeça do pivô. Porém, o preço ele desce e não pega a sua ordem. Ele fica ali, sei lá, 2 ticks, 3 ticks para te executar, não pega e volta a subir. O que é que você faz nesse caso, pessoal? Eu vou mostrar para vocês. Normalmente, ele vai fazer isso aqui, ó. Eu vou desenhar em formato de candles aqui para ficar bem exemplificado. O preço ele vai fazer isso aqui, né? Aquela perninha de tendência, beleza, de alta. Aí ele vai fazer aquela perna de correção, tá? Vem descendo, bonitinho. Para aqui mais ou menos na retração. Aí ele volta a subir, né? Bonitinho aqui. Voltou a subir, beleza. Aí ele rompeu. Você ficou aguardando o preço voltar onde? Você ficou aguardando o preço voltar aqui. Aí o índice bandidão, ele faz o quê? Ele volta
e fica assim, ó, a um tique da sua ordem. E aí você não consegue executar. Mas, cara, esse aqui é um setup, que é aquele setup de ouro, cara, que você fica aguardando o dia inteiro para ele acontecer. Quando ele acontece, você não quer ficar de fora. Você tentou comprar aqui, mas o preço não chegou. E agora? Você vai ficar aí vendo o mercado decolar e vai ficar de fora só porque sua ordem não foi executada? Não, senhor. Esse, pessoal, é o setup de continuidade. Você não conseguiu pegar ele na cabeça do pivô, o que é que você vai fazer? Vai aguardar essa vela fechar. Aguardou a vela fechar, pessoal? Você vai posicionar a sua ordem, uma ordem stop, acima desse ponto e uma ordem stop no caso para entrar na operação, tá? E a sua ordem de stop loss aqui, para o mercado acionar quando ele passar por aqui, tá? E aí o que o mercado faz? Quando ele volta e aciona, você tá dentro do trade, tá? E aí você consegue se aproveitar dessa movimentação. De forma prática, esse setup que eu mostrei aqui para vocês na cabeça do pivô, esse aqui, ele pode até ser considerado um setup de continuidade, tá? Mas o setup de continuidade que eu tô falando aqui é um setup um pouquinho mais curto. É aquele que o preço ele volta uma ou duas velas, ele te dá a oportunidade para entrar de novo no rompimento da máxima dessa vela. Eu vou te dar um exemplo claro aqui, ó. Isso acontece muito também, tá? Então, olha só o que aconteceu nesse mesmo exemplo, lembra? Esse exemplo aqui é aquele do pré-rompimento, né? Depois, a gente já demonstrou também nesse mesmo exemplo o setup na cabeça do pivô, que era aquele que você estava aguardando aqui, tá? E agora, pessoal, o de continuidade, que é o quê? É o rompimento dessa máxima. Você não conseguiu ser executado aqui, você entra aqui, alvo, 2 vezes o tamanho do seu stop, tá? E normalmente ele paga, tá, pessoal? Normalmente ele te dá alvo. Então, esse aqui é o de continuidade. É quando você não conseguiu entrar na cabeça do pivô. E aí você pega o mercado já andando, que você não quer ficar de fora. Você consegue assumir um stop de um tamanho bom, tá? E um alvo melhor ainda, porque normalmente a amplitude que a gente está observando é toda essa daqui, né? A gente tem uma amplitude muito longa e a gente quer pegar só esse pedaço aqui, 2 vezes o tamanho do nosso stop. Beleza? E o terceiro setup, pessoal, de continuidade, que é aquele setup presente, o setup bônus que eu vou passar para vocês, nada mais é do que o primeiro pullback na média de 9. Então, cara, não precisa se apavorar. O mercado andou forte, ele não fez pullback de pré-rompimento, não fez pullback na cabeça do pivô. Você já está desesperado, querendo entrar no mercado e ele não te deixa uma chance, ele não te dá uma chance, ele simplesmente vai direto. O que é que você faz? Cara, fica calmo, não assuma risco desnecessário e entra só no ponto certo. Se você não conseguir pegar, então, o pullback de pré-rompimento, o pullback na cabeça do pivô e não conseguir também um setup de continuidade, você vai aguardar o primeiro pullback na média de 9 pós-rompimento. E como é que vai ser isso? Opa! O setup de continuidade é esse aqui, pessoal. Ó, você não pegou aqui, não conseguiu pegar aqui na cabeça do pivô, congelou para clicar aqui, ele vai te dar mais uma chance. Fica tranquilo que ele vai te dar mais uma chance. E quando é que ele vai te dar mais uma chance? Cara, quando ele fizer a primeira correção na média de 9. Você, cara, espera, não se apavora, porque ele vai aparecer. Mais cedo ou mais tarde ele vai aparecer esse setup, tá? Se você perdeu, não adianta querer ficar entrando no meio do caminho e assumindo risco desnecessário em setup que não é validado, tá? Então, aqui, pessoal, ó, olha só. Mercado corrigiu na média de 9, você já sabe, cara. Assume o risco de uma vela, tá? Alvo, 1 ou 2 vezes o tamanho da vela. Aqui eu acho que ele pagou 1,5 vezes. Se você não conseguiu zerar logo após o rompimento, ou fez uma parcial antes de romper, provavelmente você foi estopado. Mas o mercado não é perfeito, vai acontecer stop. Então é importante que você saiba, não é só mostrar aqui operações que deram certo. A tarefa para você é o quê? É voltar aí no seu gráfico e tentar identificar isso. É você estar operando e você já está preparado para todos esses setups, para a hora que ele acontecer, você não congelar, beleza? Depois, beleza, se você não zerou aqui, você foi estopado, mas ele te deu uma nova oportunidade, né? Entrada com ponto definido, stop com ponto definido e alvo também definido, 1 ou 2 vezes o tamanho dessa vela aqui, ó. Olha lá, aqui, ó. Então você, beleza, foi estopado na primeira, não tem problema. Olha o tamanhozinho dessa vela. O risco aqui era muito pequeno. Você assumiu esse risco aqui só, tá? Depois ele deu de novo, ó. Agora o risco já era um pouco maior, tá? Mas o alvo também já era um pouco maior. Olha aqui até onde ele andou. Então em torno de 1,5 vezes.
ou 2 vezes esse tamanho aqui, tá? Então o que você tem que ter em mente é o seguinte, o mercado não é perfeito, o mercado ele vira e mexe, ele vai te stopar, mas boa parte das vezes ele vai te dar uma oportunidade de você entrar pós rompimentos, tá? Aqui, pessoal, a gente tinha um caso de tendência lateral. Vamos falar um pouquinho disso aqui, ó. A gente tinha um caso aqui de tendência lateral, que é quando o preço aqui até aqui, beleza? Se você falar assim, até é uma tendência de baixa, né? Só que ele descaracteriza a tendência quando ele rompe um fundo e quando ele vem e rompe um novo topo, entendeu? Ele faz novo fundo e faz novo topo. Quando ele faz isso, ele já caracteriza teoricamente uma consolidação, tá? E aí depois, você não precisa se apavorar. Se você vê o mercado lateral, aguarda o rompimento. Não fica apostando em rompimento de mercado lateral. Rompimentos de mercado lateral falham muito mais do que rompimentos de mercado em tendência. Então, se você quer entrar num rompimento pós um mercado lateral, aguarda romper, não tem problema. Aguarda romper, aí você vem, ó, primeiro pullback, aonde foi? Na cabeça do pivô. Congelou, não entrou aqui, você já sabe. Ou se você não conseguiu ser executado, ó. Se você não conseguiu ser executado nesse ponto, talvez você colocou a ordem um pouco para cima, não tem problema, você já sabe onde é que é a sua entrada. É aqui, ó. Você vai assumir esse risco, tá? Com stop aqui, ó. Stop aqui. A tua entrada aqui. E o alvo, umas 2 vezes esse tamanho. Como é uma velinha muito pequena, dá para buscar até mais, né? Isso aqui devia ter o quê? 50 pontos. É um risco muito pequeno para um alvo que teoricamente é muito grande. Então não compensa você sair tão curto assim, né? E buscar 1 ou 2 vezes só o tamanhozinho desse stop. É um risco pequeno num mercado onde você vê que está se deslocando, tá, pessoal? Eu quase não comentei aqui sobre o volume, mas sempre nota o volume se deslocando, o mercado em tendência. As operações de pós-rompimento eu prefiro do que em relação a de pré-rompimento. Eu prefiro aguardar o mercado romper, porque aí beleza, ele me confirmou o rompimento, agora sim eu vou entrar. O de pré-rompimento também é muito bom. E quando a gente fala em rompimento, pessoal, fala em estratégia, fala em setup, a gente tem que ter em mente o quê? A gente já esperar o que vai acontecer do mercado. A gente está preparado para atuar sem hesitação quando tal coisa acontecer. E sabendo disso, eu quero recomendar para você o meu último vídeo aqui do canal. Vou deixar na descrição e também nas telas finais. Espero que você assista aí quando acabar esse vídeo, porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito a controlar a sua ansiedade. Se você sabe o que você espera do mercado, não interessa o que ele vai fazer. Você aguarda o mercado fazer e aí você atua sem hesitação. O vídeo tá aqui nas telas finais e na descrição, tá bem legal. Se você curtiu ele, deixa o like, compartilha com seu amigo aí que tá começando no mercado, que ainda não sabe operar rompimento. Compartilha isso, treina, coloca no seu gráfico, verifica isso funcionando. Não sai testando, colocando dinheiro real em algo que você ainda não domina bem. Observe isso aqui todos os dias. Quando essa situação de rompimento acontecer, cara, agora você já sabe como se portar, você já sabe como entrar numa operação. Então, aquele seu nível de ansiedade baixa muito, porque você não vai ficar aí caçando trade, caçando operações a todo custo, ficar girando demais o mercado. Você simplesmente vai aguardar acontecer. Esse é um setup que, se você focar só nele, você consegue fazer dinheiro quase todos os dias, beleza? Como todo setup, ele tem as suas falhas, ele tem uma taxa de acerto aí que gira em torno de 70%, 65%, porém, normalmente ele paga muito mais do que o tamanho dos seus stops, então ele tende a ser lucrativo no longo prazo. Foco sempre no longo prazo, tá, pessoal? Obrigado para você que chegou até aqui. Deixa o like aí para me ajudar e levar esse conteúdo para mais gente. Se inscreve no canal se você não é inscrito. A gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço e até lá.